Olá galera, bem-vindos ao canal SPM para mais uma aula para a primeira série do ensino médio. E nessa nona aula vamos ver a matéria de equação exponencial. A equação exponencial caracteriza-se pela presença da incógnita no expoente. Exemplos: item A, 2 elevado a x igual a 32. Item B, 3 elevado a x mais 1 igual a 243. Item C, 5 elevado a menos x ao quadrado mais 4 igual a 125. Item D, 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x menos 2 igual a 11 nonos. Item E, 5 elevado a x menos 2 vezes 5 elevado a x menos 3 igual a 0. Para resolver essas equações, além das propriedades de potências, utilizamos a seguinte propriedade, que vamos chamá-la de P7, ou seja, essa acaba sendo a sétima propriedade da potenciação, que diz o seguinte: se duas potências são iguais, tendo as bases iguais, então os expoentes são iguais. Ou seja, se A elevado a m for igual a A elevado a n, isso só ocorrerá se e somente se m for igual a n. E para que isso aconteça, o A tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Vamos resolver alguns exemplos para ver como funciona essa propriedade. No item A temos 2 elevado a x igual a 32. No item B temos 3 elevado a x mais 1 igual a 243. No item C temos 3 sobre 2 elevado a x mais 1 igual a 2 terços elevado a menos 2x mais 3. No item D temos 5 elevado a menos x sobre 2 mais 1 igual a 1 sobre 125. No item E temos a raiz quinta de 16 igual a meio elevado a x sobre 5. Bem galera, à primeira vista, essas equações parecem bem difíceis de resolver, não é mesmo? Porém, aplicando as propriedades de potenciação e a fatoração de números através dos números primos, a resolução se tornará bem simples. Vamos ver como é essa resolução. Item A. Note que o 32 é igual a 2 elevado à quinta potência, se usarmos a fatoração pelos números primos. Então, fazendo a substituição na equação, pois assim reduziremos os dois membros da igualdade à mesma base 2. E poderemos assim dispensar as bases e igualar os expoentes. Veja então como fica. Vamos abaixar a equação 2 elevado a x igual a 32. Agora, no primeiro membro da igualdade, vamos repetir o 2 elevado a x e no segundo membro vamos trocar o 32 por 2 elevado a 5. Pronto, temos agora uma igualdade de potências cuja as bases são iguais, onde a sétima propriedade nos diz que, quando isso ocorre, podemos dizer que seus expoentes também são iguais. Então, seguindo essa propriedade, podemos dispensar as bases e igualar seus expoentes. Então, x é igual a 5. Portanto, a resposta fica conjunto S de solução igual a 5. Item B. No item B, procedemos da mesma forma que no item anterior, substituindo 243 por 3 elevado à quinta potência e reduzimos os dois membros da equação à base 3, depois as dispensamos e igualamos os expoentes e encontramos o valor de x. Veja então como fica. Vamos abaixar a equação dada. Agora, no primeiro membro, vamos repetir o 3 elevado a x mais 1 e no segundo membro vamos trocar o 243 por 3 elevado à quinta potência, que é a sua forma fatorada. Pronto, igualamos as bases, então podemos dispensá-las e igualar os expoentes, como diz a sétima propriedade da potenciação. Fazendo isso, ficamos com a equação simples do primeiro grau, que é x mais 1 igual a 5. Para resolver essa equação, devemos isolar o x e, para isso, o mais 1 vai para o segundo membro da igualdade, trocando o seu sinal. Então, ficamos com x igual a 5 menos 1
e isso dá um x igual a 4. Portanto, a resposta fica conjunto S de solução igual a 4. Item C. No item C, podemos inverter uma das frações, lembrando que, ao fazer isso, devemos trocar o sinal do expoente. Procedendo desse modo, podemos obter potências de bases iguais nos dois membros da equação. Veja então como fica. Vamos abaixar a equação dada. Agora, o primeiro membro da equação vamos só repetir e depois invertemos a base do segundo, o que a deixa elevado ao expoente menos 1, que ainda continua elevado ao seu expoente dado. Agora vamos repetir mais uma vez o primeiro membro da igualdade, depois repetimos a nova base do segundo membro que obtemos ao fazer a sua inversão e ao resolver a potência de potência que devemos realizar sua multiplicação, temos menos 1 que multiplica menos 2x mais 3, ou seja, menos 1 vezes menos 2x dá 2x positivo. E menos 1 vezes 3 positivo dá 3 negativo. Então, o nosso novo expoente fica 2x menos 3. Pronto, igualamos as bases, então podemos dispensá-la e igualar os expoentes, que ficamos com x mais 1 igual a 2x menos 3. Para resolver essa equação, devemos agrupar os termos semelhantes, ou seja, no primeiro membro ficamos com x menos 2x. Aqui o 2x que estava positivo no segundo membro foi para o primeiro trocando o seu sinal. E no segundo membro ficamos com menos 3 menos 1. Aqui o número 1 que estava positivo no primeiro membro foi para o segundo de sinal trocado. Agora ficamos com x menos 2x dá menos x, e do outro lado temos menos 3 menos 1, que dá menos 4. Agora temos um problema aqui, porque o meu x ficou negativo, e eu não posso deixar a resposta desse jeito. Então, para arrumar essa situação, devemos multiplicar toda a expressão por menos 1. Porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, então ele não vai alterar o valor numérico, e o sinal de menos vai fazer o x ficar positivo. E realizando essa multiplicação, temos o menos x vezes menos 1, o x fica positivo, e no segundo membro temos menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Portanto, a minha resposta fica conjunto S de solução igual a 4. No item D, o primeiro passo, fazemos a fatoração do 125, que fica 5 ao cubo, depois invertemos a fração, o que a deixa com o expoente negativo, porém as bases ficam iguais, então podemos dispensá-la e resolver a equação para achar o valor de x. Vamos ver então como fica. Vamos abaixar a equação dada. Agora vamos repetir o primeiro membro da igualdade, e no segundo membro trocamos o 125 por 5 ao cubo. Na segunda passagem, vamos repetir mais uma vez o primeiro membro e inverter a fração do segundo membro, o que a deixa com o expoente negativo. Pronto, ficamos agora com bases iguais, e então podemos dispensá-las e igualar os expoentes. Com isso, ficamos com menos x sobre 2 mais 1 igual a menos 3. Para resolver essa equação, vamos passar o número 1 para o segundo membro da igualdade, trocando o seu sinal, o que nos deixa com menos x sobre 2 igual a menos 3 menos 1. Agora, realizando o cálculo no segundo membro da igualdade dá menos 4, vamos ficar então com menos x sobre 2 igual a menos 4. Agora, o número 2, que está dividindo no primeiro membro da igualdade, vai para o segundo fazendo a sua operação inversa, que é a multiplicação, o que vai nos deixar então com menos x igual a menos 4 vezes 2. Essa multiplicação dá menos 8, então menos x é igual a menos 8. Mais uma vez temos o x negativo, e como já sabemos, devemos multiplicar toda a expressão por menos 1 para arrumar essa situação. Isso vai nos deixar com x igual a 8. Portanto, a resposta fica S de solução igual a 8. E agora, para finalizar a aula, vamos resolver o item E. Para essa equação, temos no primeiro passo
fatoramos o radicando do primeiro membro da igualdade e o colocamos em forma de potência de expoente fracionário, e invertemos a fração do segundo membro, deixando-a com expoente negativo. Depois efetuamos a potência de potência no segundo membro e assim ficamos com bases iguais e podemos dispensá-las e igualar os expoentes para achar o valor de x. Veja então como fica. Vamos abaixar a equação dada. No primeiro membro temos 16, que é o mesmo que 2 elevado à quarta potência. Ficamos então com a raiz quinta de 2 elevado à quarta potência. E repetimos o segundo membro. Depois, no primeiro membro, aplicamos a propriedade de potência com o expoente fracionário, o que vai nos deixar com 2 elevado a 4 sobre 5. Note que o expoente que está por dentro do radical fica por cima na fração e o índice do radical é o denominador dessa fração. Já no segundo membro, vamos inverter a fração 1 sobre 2, o que nos deixa com 2 elevado ao expoente menos 1, que ainda continua elevado ao expoente x sobre 5. Agora devemos realizar a potência de potência no segundo membro da igualdade, então vamos repetir o primeiro membro. Já no segundo membro, realizando a multiplicação, o x sobre 5 fica negativo. Agora podemos dispensar as bases e igualar os expoentes. Ficamos agora com uma regra de 3 simples, que para resolvê-la, basta multiplicar seus termos em cruz. Então vamos pegar o 5 com o menos x e ficamos com menos x vezes 5. Depois pegamos o 4 e o 5 e ficamos com 4 vezes 5. Agora, realizando as multiplicações, vamos ficar com menos 5x no primeiro membro e 20 no segundo. Agora, para isolar o x, o menos 5 que está multiplicando no primeiro membro vai para o segundo, fazendo a sua operação oposta, ou seja, dividindo. Com isso, o x fica igual a 20 dividido por menos 5, e essa divisão dá 4. E mais dividido por menos dá menos, então o x é igual a menos 4. Portanto, a resposta fica S de solução igual a menos 4. É isso aí, galera. Por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula, para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a galera do primeiro ano do ensino médio. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e até a próxima aula.